Menino de rua surpreende ao dançar com filha paralisada de bilionário. O que aconteceu é emocionante. A vida nas ruas de São Paulo nunca foi fácil, e para Miguel, um menino de 12 anos, era um cotidiano repleto de desafios. Cansado e sujo, ele vivia entre pichações coloridas e o barulho dos carros que nunca paravam. Com os pés descalços e um olhar esperançoso, Miguel tinha um talento que o destacava: sua dança. Em meio à indiferença das pessoas, ele se movia com uma fluidez quase mágica, como se cada passo fosse um grito de liberdade. Mas, para a sociedade, ele era apenas mais um invisível. Em uma noite quente, Miguel, com o estômago roncando, buscava um lugar seguro para se esconder. Ao se aproximar da opulenta festa de gala da família de Clara, ele não imaginava que aquela noite mudaria sua vida. Com um brilho intenso, as luzes do evento refletiam nas riquezas espalhadas, enquanto o glamour das pessoas em trajes luxuosos contrastava com a dura realidade que Miguel conhecia. Ele entrou, nervoso, mas a música o prendeu em um abraço caloroso. E quando começou a dançar, o mundo ao seu redor desapareceu. Os convidados, hipnotizados, se voltaram para ele. Miguel dançava como se sua alma estivesse se libertando a cada movimento. Clara, que observava de longe, sentiu algo aquecer seu coração frio. Ela estava presa em um corpo que não a deixava viver plenamente. Mas aquele garoto, com sua coreografia única, fazia sua tristeza parecer distante. Ao se atrever a se aproximar dele, Clara, dominada pelo desejo de sentir a euforia da dança, pediu que ele a ensinasse. "Por favor, me ensina." Seu olhar brilhava como se visse o próprio sol. Miguel hesitou. Ele sabia que a distância entre eles era imensa, mas, pela força daquele pedido e a conexão repentina que sentiu, não conseguiu resistir. Assim, o que começou como um encontro furtivo na noite se transformou em algo profundo. Era mais do que apenas dança, era a promessa de liberdade. Entretanto, seus instantes de alegria estavam ameaçados, quando o pai de Clara, um bilionário severo e pragmático, descobriu a amizade da filha com um guri de rua. A ira tomou conta dele. Ele a trancou em sua própria prisão de luxo, desprezando qualquer chance de felicidade da filha. Miguel, por sua vez, sentiu o peso das palavras cruéis que ecoavam ao seu redor. Mas, em vez de se deixar abater, a chama da determinação surgiu. Ele tinha que lutar não apenas por sua amizade com Clara, mas por seu espaço em um mundo que insistia em ignorá-lo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Naquelas horas secretas de dança, Clara desabafou. "A dança é a única coisa que me faz sentir viva." Miguel olhou nos olhos dela e viu coragem. O ar estava pesado com a tensão. Eles eram um símbolo de resistência diante do preconceito e da opressão. E quando Clara desafiou seu pai, a dança pulsava ao redor deles, envolta em uma energia de esperança e superação. Mas o que acontecerá quando o bilionário decidir intervir? Conseguirão Miguel e Clara enfrentar as barreiras que o mundo impõe? A dança agora tornara-se o grito de um sonho compartilhado. Agora, próximo de um confronto que pode determinar tudo, Miguel e Clara estão prestes a dar um passo decisivo. Até onde iriam por essa amizade que desafia todos os limites? O dia seguinte trouxe um vento de mudanças. Miguel acordou em sua cama improvisada, um canto escondido entre os muros da cidade. O sol brilhava, mas uma nuvem de ansiedade pairava sobre ele. Lembrou-se das palavras de Clara, a paixão que havia acendido algo que ele pensava ter se apagado. Ele não podia deixar que o medo o dominasse. Ele precisava ver Clara novamente. Com a determinação pulsando em seu peito, Miguel decidiu que tinha que encontrar um jeito de chegar até a mansão dos pais de Clara. Ele sabia que seu pai estava tão fechado em sua fortaleza de dinheiro e influência que a última coisa que faria era escutar seus sentimentos. Isso tornava sua missão ainda mais arriscada e, ao mesmo tempo, necessária. Chegando perto da casa, Miguel olhou para a imponente construção. As janelas brilhavam como olhos de um gigante, atentos a qualquer intruso.
O coração batia forte e ele respirou fundo. Sem empecilhos, decidiu explorar a área, procurando uma oportunidade. As pessoas passavam, mas ninguém olhava para ele. Ele era invisível. Após alguns minutos, tornou-se mais evidente que a entrada principal não era uma opção. Assim que se afastou, viu um pequeno portão nos fundos. Com um movimento hesitante, ele se aproximou e, quando ouviu a gravação de risadas e vozes na parte de dentro, sentiu seu coração acelerar. Era ali que Clara deveria estar. Concentrando-se, Miguel empurrou o portão. Estava trancado. Seu impulso inicial foi de recuar, mas a lembrança do brilho no olhar de Clara o fez permanecer. Ele se afastou, ao mesmo tempo pensando em como poderia chamar a atenção dela. Então, um plano começou a tomar forma em sua mente. Com um pouco de criatividade, ele decidiu utilizar sua dança. Miguel sabia que a música poderia atravessar barreiras. Então, ele se posicionou em um espaço visível do jardim e começou a se mover. Sua dança, sempre livre e cheia de alegria, se tornou um apelo, uma demonstração de amor e coragem. Ele soltou cada passo, cada movimento com a esperança de que Clara o visse. Enquanto isso, do lado de dentro, Clara estava sentada em sua cadeira de rodas, perdida em seus próprios pensamentos. Sentia-se presa, mas a dança de Miguel começou a penetrar seus sentimentos mais profundos. O som estava distante, mas o que ela viu através da janela a fez respirar com mais intensidade. Miguel dançava como se seu corpo fosse um livro aberto, e a esperança fluía a partir dele. Ela piscou, quase não acreditando no que via. E então um sorriso começou a brotar em seu rosto, iluminando o ambiente escuro que a cercava. A música em sua mente começou a ecoar, trazendo memórias e um desejo de liberdade tão forte que fez seu coração palpitar de expectativa. Clara olhou em volta. Precisava sair, precisava se libertar daquele lugar. Miguel não era apenas um menino que dançava para ela. Ele era o sol em uma vida repleta de nuvens escuras. Assim, ela decidiu que era hora de confrontar o pai e clamar por sua própria felicidade. A porta da mansão se abriu de repente e a figura de seu pai surgiu. O olhar autoritário dele se fixou na cadeira de Clara. Antes que ela pudesse pensar em suas palavras ou no passo que estava prestes a dar, ele a avistou através da janela. A fúria em seu rosto era palpável. "Clara, o que você está fazendo?" Bateu com a mão na porta. Ela respirou fundo. Como reagir diante da fúria do pai? E mais importante, Miguel estava ali, esperando por ela. A música da vida estava prestes a tocar. E naquele instante, a coragem de Clara colidiu com a autoridade do pai, criando uma tensão que poderia mudar tudo. Miguel dançava mais intenso do que nunca, como se soubesse que o momento da verdade se aproximava. Será que os dois conseguiriam romper as barreiras invisíveis que os cercavam, ou seriam tragados pela tempestade da realidade? Clara sentiu a adrenalina correr por suas veias. A fúria no rosto do pai, tão familiar, a deixava com o coração na boca, mas a imagem de Miguel dançando lá fora fazia sua coragem florescer. O mundo ao seu redor parecia se desvanecer, restando apenas ela e aquele momento decisivo. Ela precisava falar, precisava protestar contra a prisão invisível que a cercava. "Pai, eu não estou fazendo nada de errado!" Sua voz saiu mais firme do que imaginava. O pai, um homem de negócios implacável, não esperava essa resposta. Ele franziu a testa, como se tentasse entender o que estava acontecendo. "O que está acontecendo aqui não é da sua conta, Clara. Volte para dentro." A raiva dele se transformou em um burburinho pesado, mas ela sentia a determinação crescendo em seu interior. Ele a mantinha naquele lugar, trancada, num mundo em que a sua deficiência era tudo que importava. Mas Miguel não a via apenas como a filha paralisada de um bilionário. Ele via sua alma. E a dança dele, selvagem e pura, ressoava dentro dela como um tambor vibrante. Era a música dos sonhos pedindo passagem. Clara começou a deslizar pela cadeira, movendo-se como poderia, cada movimento simbolizando sua luta. Ela desejava estar lá fora com Miguel, dançando com ele, livre das correntes que a prendiam. "Clara, não seja ridícula. Essa é a nossa casa e você manterá seu status, seu comportamento como uma jovem digna."
O tom de seu pai estava cheio de desespero. Eu não quero ser digna na sua definição, pai, gritou. Era como se cada palavra fosse um passo na direção de Miguel. Ele podia ouvi-la, podia sentir sua presença. Eu quero viver e ele me faz sentir viva. A expressão do pai escureceu. Quem você pensa que é para desonrar nossa família dessa forma? Acha que essa dança vai resolver tudo? Que você pode sair rolando e se transformar num conto de fadas? Miguel, do lado de fora, parou por um momento. As palavras de Clara cortaram o ar entre eles como uma faca, mas ele logo voltou a dançar, mais apaixonado, como um chamado à luta. Ele não ia desistir. Clara poderia ser sua novamente, se ela quisesse. Pai, você não entende. Clara respirava pesadamente. Já não era mais a menina submissa. A raiva e o amor se misturavam, formando uma tempestade em seu coração. O que você me mantém aqui é apenas o seu medo, e eu não posso viver nessa prisão. Houve um silêncio pesado, enquanto os dois se encaravam. O pai parecia pego de surpresa. Ele nunca tinha visto Clara se manifestar dessa maneira. A tensão entre os dois estava elétrica. Miguel, por outro lado, não se movia. Ele aguardava, atento, esperando que Clara fizesse sua escolha. O brilho nos olhos de Clara se intensificou. Era o momento da verdade. Ela olhou para a porta aberta, para o jardim e para o dançarino que esperava por ela. Mas o pai não recuaria facilmente. Uma onda de dúvida começou a rondar a mente de Clara. Ela olhou para ele, viu a tempestade em seu olhar e pensou em quantas vezes havia se deixado dominar pelos medos dele. Clara! O pai gritou, a voz ecoando de forma ameaçadora. Se você sair, não voltará mais! Ela hesitou. A liberdade estava a um passo, mas a sombra do pai a puxava de volta. Todos os sentimentos dela se chocaram e tudo parecia se mover em câmera lenta. Miguel dançava, Clara se debatendo entre o desejo e o medo. No fundo, uma pergunta essencial ardia dentro dela. Seria essa batalha um símbolo apenas para ela, ou o início de algo muito maior? E naquele instante, o que quer que acontecesse, poderia mudar o destino de suas vidas para sempre. Clara sentiu o coração pulsar de forma quase insuportável. Era como se todo o seu corpo fosse um arco, prestes a quebrar com a pressão da decisão que pendia no ar. Os olhos do pai, furiosos e determinados, a encaravam como se quisessem prendê-la ainda mais em sua teia de obrigações e expectativas. Mas do lado de fora, Miguel continuava, sua dança cheia de vida, desafiando o silêncio. O opressivo do lar. Cada movimento dele era um grito de liberdade, e Clara não podia ignorar. Se você sair, não voltará mais. A frase dele ecoou em sua mente como um sino repicando, mas em vez de medo, Clara sentiu uma onda de resistência. Seria essa realmente a única opção? Aquela certeza foi um estalo em sua mente, uma luz no fim do túnel escuro em que sempre esteve aprisionada. Ela olhou para o pai novamente, viu nele a figura de um homem ferido, mas também um opressor. Você não pode decidir por mim, pai. A vida que você escolheu para mim não é a única que existe. Ela disparou, cada palavra saindo com um peso que ela nunca soubera ter. Como se ao proclamá-las, libertasse não apenas a si mesma, mas uma parte do pai que fora sufocada por muito tempo. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O pai, num movimento brusco, deu um passo à frente, mas Clara não recuou. Um lampejo de dúvida passou por seu olhar, uma pequena fissura na armadura que ele usava há tanto tempo. Eu fiz isso por você, Clara, para te proteger, ele disse, a voz mais suave, quase vulnerável. Proteger ou me trancafiar? Clara respondeu, seu olhar firme. Eu não sou uma boneca para ser guardada em uma caixa, pai. Eu sou uma mulher e quero ter a chance de viver minha vida. Lá fora, Miguel dançava com um fervor contagiante, o corpo dele fluindo como água, cada passo uma invitativa. Era uma dança de amor, de esperança, uma demonstração de que era possível quebrar as correntes invisíveis que prendiam Clara. E ali estava ele, à sua espera, com um sorriso que lhe prometia tudo. Um pensamento a atingiu como um relâmpago. Se ela decidisse sair, não seria apenas um ato de rebeldia, mas uma afirmação de quem realmente era. Ela olhou para o pai, buscando mais do que apenas a força dele.
Procurou ver seu amor por ela, mas também o medo que o mantinha cego. Você não precisa ser assim, pai. O medo não deve ter controle sobre sua vida, e muito menos sobre a minha. O velho homem parou, olhos se desfocando, enquanto Clara respirava fundo. Ela sabia que naquele momento estava desafiante e que as palavras certas poderiam abrir um novo caminho. Esta é a minha vida e eu quero viver por ela. Não quero mais ser o que você deseja, quero ser eu mesma, em toda a minha complexidade. Com um último olhar para Miguel, Clara se empurrou para a frente, decidida. O filho do vento, como ela o chamava em seus pensamentos, a atraía. Os olhos dele brilhavam, a dança era uma extensão do que ele era, e Clara se permitiu sentir a eletricidade no ar. Você não pode ir, Clara! O grito do pai foi como um eco distante, mas ela já estava sem medo. Com movimentos firmes, ela se virou e deslizou para fora da porta, onde a liberdade a aguardava em passos de dança. Sentiu a brisa do jardim no rosto e a energia do momento a elevando. Quando seus olhos encontraram os de Miguel, algo dentro dela se quebrou. Não eram mais apenas duas almas dançando em mundos diferentes. Agora eram uma só, unidas em uma sinfonia de esperanças e anseios. Como se a dança a tivesse libertado, Clara deu um passo em direção ao amor e à liberdade. Mas até onde essa liberdade a levaria? Uma nova emoção a invadiu. Poderia essa decisão despertar não apenas mudanças na sua vida, mas também nas relações que teve com seu pai? O que poderia ser construído agora que as paredes da prisão estavam sendo derrubadas? Venha dançar comigo, Miguel sussurrou, estendendo a mão. E enquanto Clara se aproximava, uma nova dúvida surgiu em sua mente. Seria possível transformar o medo em amor e ainda resgatar o pai que ela sabia que existia? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um tom dourado que misturava esperança e incerteza. Clara olhou para a mão estendida de Miguel e, sem hesitar, entrelaçou seus dedos aos dele. A sensação era como se a correnteza de um rio a levasse para longe das rochas afiadas que sempre ameaçavam. Ao dançar, a leveza de seu corpo se misturava à música que ecoava na sala. Sua mente borbulhava com perguntas. Estando ali, entre os braços de Miguel, a liberdade era palpável, mas a insegurança também dançava ao seu redor. Poderia mesmo deixar tudo para trás? Seria sua decisão um ato de coragem ou de desespero? Miguel, percebendo a tempestade de pensamentos que se desenrolava dentro dela, puxou-a suavemente, como se estivesse convidando-a a entrar em um novo mundo. Relaxe, Clara. Isso tudo é nosso agora. Você é dona de si. Ele dançava com um sorriso que derretia suas preocupações. Mas ela não podia esquecer o que deixava para trás. O olhar de seu pai, o desespero em sua voz, ainda reverberavam dentro dela como ecos de uma canção triste. Cada giro girava em sua mente, desafiando as memórias daquele lar que a formou, mas também a sufocou. Como poderia esquecer, mesmo por um segundo, a história que a trouxe até este momento? Miguel, e se eu estiver cometendo um erro? E se eu me arrepender? O tom de hesitação quebrou um pouco a magia do momento. Ela se sentia como uma criança perdida em meio a essa nova realidade, desejando também a segurança do familiar, mesmo que opressivo. Olha ao seu redor, Miguel disse, gesticulando com os braços, como se quisesse abraçar aquele mundo novo. Aqui não existe arrependimento. Cada movimento é um passo rumo ao que você quer ser. Você é mais forte do que pensa. As palavras dele a tocaram profundamente, e, mesmo sob dúvidas, Clara começou a dançar com mais confiança. A cada passo, sentia um peso a menos nas costas, como se cada movimento estivesse livrando-a das expectativas que antes eram um fardo. Mas ainda havia uma sombra de preocupação. O que seu pai pensaria desse novo caminho? A ideia de machucar alguém que amava, mesmo que isso fosse parte da sua libertação, a deixava inquieta. Clara sabia que quebra de laços não era fácil e que a mudança poderia ferir, mas na escuridão de sua alma, uma luz começava a brilhar. A dança se intensificou, os dois movimentando-se como se fossem um só, perdendo-se no ritmo que pulsava como o coração dela. Clara se deixou levar pela música, exultante, e, por uma fração de segundo, a dúvida virou confiança.
Porém, quando pararam, o que veio à mente dela foi o retumbante silêncio que a esperava em casa. Era um espaço que ainda precisava ser preenchido de amor e compreensão. O desejo de resgatar seu pai, de um jeito ou de outro, começou a crescer dentro dela. Preciso falar com ele, sussurrou, o coração batendo rápido mais uma vez, agora não apenas por medo, mas pela determinação de abrir um diálogo. Você tem certeza? Miguel inquiriu, percebendo o peso da decisão. Sim, eu preciso tentar, Clara afirmou, um brilho de esperança dançando em seus olhos. O amor que ainda existia entre ela e seu pai poderia ser o chão para a construção de um novo relacionamento, mesmo que inevitavelmente difícil. Enquanto isso, uma pergunta pairava no ar, aguardando seu momento. Seria ela capaz de enfrentar a dor do passado para acolher um futuro repleto de redenção? E o que Miguel pensaria disso tudo? Ao se afastar daquela dança apaixonante, Clara sabia que estava apenas no começo de um caminho, que exigiria muito mais do que coragem. O medo se fazia presente, mas agora, ao invés de paralisá-la, ele a motivava a buscar o que realmente desejava. Vamos encontrar uma forma de fazer isso juntos, Clara. A voz de Miguel era firme, mas não desprovida de preocupação. E ao sentir a mão dele apertada à sua, Clara percebeu que não estava sozinha. Mas o que exatamente ela encontraria ao abrir essa porta? Uma nova dor ou a cura que tanto almejava? Clara estava sentada na cafeteria, o cheiro do café fresco invadindo seu olfato e o burburinho das conversas criando uma sinfonia de vida. Miguel tinha acabado de levantá-lo, com o objetivo de quebrar o gelo antes que ela tomasse a decisão mais importante de sua vida. Sentia-se um pouco como se estivesse novamente nas primeiras notas daquela dança, com as emoções em conflito, a sanidade que lhe dizia para ter cautela e a paixão que clamava por liberdade. Enquanto sua mente vagava entre as lembranças da infância, os sorrisos, os almoços em família, as noites de risadas ao lado do pai, uma pontada de saudade atingiu. Havia dias em que seu pai parecia tão distante, tão preso nas garras do próprio desespero. E Clara queria resgatá-lo. Mas como fazer isso sem se perder pelo caminho? Miguel voltou à mesa, um olhar encorajador nos olhos. Vamos, podemos passar na casa do seu pai agora. A maneira como ele pronunciou aquelas palavras fez seu coração aquecer. Ele não estava apenas ao seu lado fisicamente, mas também emocionalmente. Era como se a conexão entre eles estivesse se fortalecendo, transformando suas ansiedades em uma força coletiva. E se ele me rejeitar? O temor escapuliu de seus lábios como uma faísca, acendendo um incêndio de incerteza em seu peito. Mas e se ele também estiver sofrendo? A única maneira de descobrir é tentando. Miguel respondeu, sua voz serena. A honestidade de suas palavras era como um abraço, protegendo-a de seu próprio medo. Você está certo. Clara respirou fundo, sentindo a adrenalina em suas veias pulsarem. Não haveria volta e ela sabia disso. A decisão estava tomada. O carro levou-os por entre o tráfego da cidade, suas conversas se alternando entre risos e silêncios contemplativos. A cada curva no caminho, Clara imaginava como seria o reencontro. Poderia olhar para o pai e ver nele qualquer vestígio de amor ou a frieza que ela temia? Essa dúvida a consumia, mas Miguel estava ali e isso lhe dava força. Finalmente chegaram à casa. O imóvel se destacava em meio àquelas ruas movimentadas, imponente e um pouco assustador, como se fosse um símbolo do que Clara deixara para trás. Ela hesitou por um momento na porta, suas mãos tremendo. Um ato tão simples, mas carregado de significado. Lembre-se, você não está sozinha, sussurrou Miguel, segurando sua mão. O toque firme e reconfortante trouxe uma nova onda de coragem. Ela bateu. O som ecoou como um tambor dentro de sua cabeça. Um silêncio seguiu, tão denso que parecia palpável. Um movimento dentro de casa revelou uma sombra, e logo a porta se abriu. Clara? O pai a reconheceu imediatamente, um misto de surpresa e apreensão cruzando seu rosto. Oi, pai. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui. Ele parecia mais fragilizado do que ela lembrava, e isso a machucou profundamente. Precisamos conversar, disse Clara, ainda sentindo o apoio de Miguel ao seu lado, embora a presença dele parecesse também intensificar a tensão do momento. O pai olhou para Miguel, a desconfiança imediata tomando conta. Quem é você?
Sou Miguel, um amigo da Clara, respondeu, com a voz firme e tranquila. Viemos aqui porque ela precisa muito de você. A expressão do pai mudou, uma batalha de emoções começando a se desenrolar. Eu não estou pronto para isso, ele murmurou, quase que se desculpando. Mas Clara estava decidida. Então vamos tentar juntos, eu não quero mais fugir. Havia um peso no ar, e cada segundo parecia arrastado. As palavras que se seguiam poderiam mudar tudo. Ela não sabia se seria um passo em direção à cura ou uma queda livre em direção ao abismo. O que restava então era a expectativa e a esperança, emaranhadas em um mesmo nó. Vamos conversar, pai. É hora de um novo começo. Ela disse, cada palavra respirando determinação. E enquanto observava seu pai, Clara se perguntou se a vida poderia realmente dar uma segunda chance ou se ela estaria balançando na beira de um precipício. O olhar do pai de Clara se encheu de confusão e dor. Ele parecia a ponto de recuar, mas também hesitava, absorvendo a gravidade da situação. Clara sentiu o coração acelerar, um tambor batendo freneticamente dentro do peito. As palavras dela ecoavam na sala, e a sala, por sua vez, parecia engolir os sons, como um buraco negro recheado de histórias não contadas e mágoas latentes. Você não sabe o que está dizendo, ele respondeu, o tom trêmulo, quase uma súplica. Clara percebeu que a fragilidade dele era muito mais profunda do que ela imaginava. Havia um medo arraigado, um receio de estar ainda mais sozinho. Sei, pai, eu sei o que é estar sozinho, Clara disse, puxando coragem de um lugar profundo. Mas não precisamos ser assim. Podemos encontrar um jeito. Você não precisa enfrentar isso tudo sozinho. Miguel permaneceu em silêncio, mas Clara sentiu seu olhar firme ao lado dela, como um porto seguro. O pai olhou para Miguel novamente, avaliando o amigo. Ele parecia se perguntar como um estranho poderia entender a profundidade da dor que ele carregava. Quem é você para falar assim? A voz do pai soou carregada de desafio e, ao mesmo tempo, um fio de esperança. Sou alguém que acredita que cada um de nós merece uma segunda chance, respondeu Miguel, a calma na sua voz, surpreendendo Clara. A vida pode ser uma dança. Às vezes, estamos com medo de dar o primeiro passo, mas juntos podemos encontrar o ritmo. A menção da dança fez Clara sorrir, lembrando-se de como seu pai tinha um jeito especial de dançar nas pequenas festas de família. O brilho nos olhos dele enquanto girava, mesmo que desajeitado, ainda estava fresco na memória. Jogar fora suas danças juntos parecia ter sido a primeira perda que ela nunca superou. O pai hesitou, como se o passado começasse a fluir novamente, tirando-o da apatia. Clara percebeu uma pequena mudança em sua expressão, um leve movimento que sugeria uma possibilidade de volta. Eu não sei dançar mais, ele admitiu, a vulnerabilidade exposta em sua voz. Então vamos reaprender. Você não precisa saber tudo de uma vez. Uma nota de cada vez, ok? Clara disse, sorrindo com ternura. Ela queria tocar seu coração, mostrando que não era preciso levar o fardo sozinho. Os olhos do pai se suavizaram. Ele olhava para Clara, buscando a confirmação de que a filha ainda o queria por perto. E se eu não conseguir? E se você conseguir? Clara contra-atacou, segurando o olhar dele. Não há como saber a não ser tentando. Por favor, vamos juntos. O silêncio na sala se transformou em uma espécie de camaradagem tênue, como se uma ponte estivesse lentamente sendo construída entre eles. Clara se virou para Miguel, que tinha um brilho de esperança no olhar. Ele deu um pequeno sorriso, mostrando que acreditava também. Está bem. O pai finalmente respirou fundo, a voz trêmula, mas cheia de um novo propósito. Vamos conversar. Clara sentiu uma onda de alívio e alegria a inundar, como se uma tempestade estivesse finalmente passando. Mas no fundo havia uma preocupação latente. E se essa conversa não levasse onde ela sonhava? A dúvida ainda pulsava, mas ela decidiu que dar aquele primeiro passo, mesmo pequeno, era suficiente por agora. E assim, a porta para um novo começo se abria lentamente. Mas Clara sabia que a estrada à frente seria longa e cheia de altos e baixos. Uma nova pergunta pairava no ar. Até onde essa jornada de resgate poderia levar os dois? O pai de Clara deu um passo à frente, e ao fazê-lo, parecia carregar o peso de anos de dor e arrependimento.
Ele se sentou no sofá, ainda hesitante, e a filha, cheia de esperança, se acomodou ao lado dele. Miguel observou, percebendo que esse poderia ser um momento definidor para os três. Vamos começar pelo básico, sugere Clara, tentando relaxar a tensão no ar. Lembre-se das músicas que você gosta. Qual é a sua favorita? O pai a olha com uma expressão confusa, mas logo seu olhar se perde na memória, como se ele estivesse buscando a resposta em algum lugar no passado. Eu costumava gostar de um samba, viver de amor, ele murmura, e as palavras saem quase como uma oração. Clara sorri, aproveitando cada pedaço daquela revelação. Ótima escolha, pode ser um bom começo. E com isso, ela se levanta, puxando Miguel junto. Ele a segue com um sorriso nervoso, compartilhando a leveza que ela tentava infundir no ambiente. Clara procura no celular a música e rapidamente o ritmo suave começa a tocar. O pai observa enquanto a filha se move, fazendo pequenos passos de dança, convidando-a a se juntar. No início ele hesita, a vergonha e o medo claramente visíveis em seu rosto. Mas aquele olhar de esperança de Clara parecia sorrir para ele, como um sol que começa a iluminar uma manhã nebulosa. Vem, pai, um passo de cada vez, ela incita, com a voz cheia de encorajamento. Miguel a acompanha, já movendo os pés ao som da música. Clara dança com leveza, imitando os passos mais simples, e logo o pai percebe que não há expectativa de perfeição, apenas momentos juntos. As batidas do samba começam a transformar a sala, e o pai se levanta lentamente. Clara sorri ao vê-lo excitar, mas ela não desiste. Ela estende a mão, um gesto que fala muito mais do que palavras poderiam. Vem, vamos fazer isso juntos. A vida também é um samba, só precisamos encontrar a nossa sintonia. Ele estende da mão, tremendo. E nesse contato, Clara sente a energia fluir entre eles, como uma fagulha que acende um fogo há muito apagado. O pai dá o primeiro passo, ainda hesitante, mas Clara está lá, guiando e dando-lhe segurança. Os passos se tornam mais firmes e o medo lentamente se dissolve no ritmo da música. A dança evolui e a sala se enche de risadas e olhares cúmplices. Miguel observa com satisfação. Ver a transformação do pai de Clara é como testemunhar uma mágica acontecer. Finalmente, eles se sentem parte de algo maior, uma família se reencontrando, na sintonia da música e da dança, lembranças e dor suavizados pelo presente. Mas, no fundo de sua alegria, Clara não consegue ignorar uma sombra. E se esse momento fosse passageiro? E se, ao final da dança, eles ainda estivessem perdidos em suas vidas, incapazes de dar o próximo passo? A dúvida pesava em seu coração, como se suas expectativas dançassem no limite entre esperança e receio. Quando a música chega ao fim, um silêncio confortável se instala, e Clara observa os olhos do pai. Ela queria acreditar que a conversa que vinham evitando sobre a dor e os fantasmas do passado poderia ocorrer agora, cheia de confiança. Mas será que ele estava pronto para isso? Ela respira fundo, sentindo a tensão voltar. A jornada estava apenas começando, e Clara sabia que a estrada à frente ainda continuava cheia de incógnitas. E agora, pai, o que vem a seguir? A pergunta pairou no ar, como o eco de um futuro que se desenhava diante deles, e Clara percebeu que o próximo passo poderia ser o mais desafiador de todos. O pai de Clara olhou para ela, e os olhos dele brilharam com uma intensidade que ela não via há anos. A expressão em seu rosto era um misto de confusão e esperança, como se a música tivesse mexido com algo profundo dentro dele. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem para responder. Eu não sei. O que vem a seguir, Clara? Eu não sei nem por onde começar, ele disse, a voz quase falhando. Miguel viu a fragilidade naquele momento, como se estivesse diante de um cristal prestes a se quebrar. Clara segurou a mão do pai mais firme, sem querer que ele recuasse. Podemos começar falando sobre o que aconteceu, sobre o que nos separou. A voz dela saiu baixa, mas destemida. A sala estava envolta em um silêncio palpável, como se o mundo exterior tivesse se apagado. Clara sabia que esse era o momento mais importante e também o mais temido.
O pai engoliu em seco e a tensão cresceu entre eles. Clara sentia que a coragem de seu pai e a dela estavam dançando no mesmo compasso. Sei que não é fácil, mas eu quero entender você. E se você quiser, posso ouvir o que for que você tenha para dizer. Os olhos dele se encheram de lágrimas e Clara soube que as barreiras estavam prestes a ruir. Eu só não queria, nunca quis ferir você, ele começou, sua voz tremendo. Eu me afastei porque achava que era o melhor para você. Ouvi você se afastar de mim e pensei que era assim que eu devia agir. Mas o que você fez foi deixar um buraco gigante, Clara respondeu, a voz mais firme agora. Achei que você tinha me abandonado, pai. Eu cresci pensando que não era boa o suficiente. O calor das palavras dela ecoou na sala, e a tristeza que antes envolvia tudo ganhou uma nova dimensão. Eu me perdi. Na verdade, me perdi em mim mesmo, e ao invés de voltar, só fui embora. Me trancafiei em um mundo que não era meu, ele disse, a voz pesada de remorso. As lágrimas escorriam por seu rosto, e uma onda de compaixão tomou conta de Clara. É normal errar. A vida é assim, cheia de idas e vindas, ela respondeu, a dor dele ressoando em seu coração. O que importa agora é que estamos aqui, e podemos fazer isso juntos. Miguel observava a cena, sentindo-se como um espectador de uma realidade que repentinamente tornara-se intensa e verdadeira. Nunca tinha visto Clara tão forte, tão certa da sua própria voz. Ele sabia que o caminho seria tortuoso, mas estava pronto para acompanhar. Clara limpou as lágrimas que escorriam de seu pai com um gesto suave. A situação era frágil, mas havia ali uma conexão recém-descoberta, um fio de esperança. Se me deixar, quero ajudá-lo a voltar. A nós. Eu não mereço isso, ele respondeu, o peso da culpa quase o esmagando. Mas Clara terminou essa corrente de dor com um sorriso. Meritocracia não é tudo, pai. Não se trata de merecimento, mas de recomeços. Vamos dar o próximo passo, um de cada vez, ela disse, e as palavras pareciam pulsar com vida. No íntimo, Clara ainda temia o que o futuro reservaria. Entre a esperança e a realidade, existia uma linha tênue que a desafiava. Ela sabia que o passado grudava nas suas memórias, e queria acreditar que a transformação era possível, mas a dúvida permanecia. Quando o silêncio se instalou novamente, um novo sentido de expectativa tomou conta. O pai de Clara olhou para ela, e pela primeira vez parecia ver não apenas a filha, mas a mulher que ela se tornara. E se eu não conseguir me livrar do que fiz? E se a gente tentar mesmo assim? Clara perguntou, a sinceridade transbordando. Porque eu quero ter você aqui. Não importa o quanto custe. As palavras que abriam novas possibilidades pairavam no ar. Mas a pergunta ainda ecoava na cabeça dela. Seriam capazes de aceitar o passado juntos e mudar o futuro? Miguel percebeu que a batalha estava longe de terminar. Mas, surpreendentemente, a esperança, pura e radiante, estava voltando a surgir. E no fundo, todos se perguntavam, será que esse era o primeiro passo para um novo começo? Clara respirou fundo, sentindo o peso do momento. Era agora ou nunca. Estava ali, ao lado de Miguel, com seu pai diante dela, e sentia que a conversa estava apenas começando. O coração dela pulsava com um ritmo apressado, mas havia uma nova energia no ar, tão vibrante quanto a música que previamente os unira em dança. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu, pai, sobre todos os anos perdidos entre nós. Clara começou, sua voz trêmula, mas decidida. O pai, como o olhar marejado, acenou, e ela percebeu que, pela primeira vez, ele estava disposto a ouvir. Eu não sabia como lidar com a sua condição, com o meu medo. O que eu quis foi proteger você de todas as dificuldades que a vida poderia trazer. As palavras dele saíam em um sussurro, carregadas de arrependimento. Clara podia sentir a dor dele, mas também o desejo de consertar as coisas. Mas o que você fez foi me manter presa nessa prisão de pensamentos e medos, e eu cresci pensando que você não estava lá para mim, que eu era um fardo. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas, mas um sorriso tímido brotou em seus lábios. Mas agora eu quero lutar por isso, pai, por nós. O pai de Clara, ao ouvir aquelas palavras, sentiu um peso sendo retirado de seu peito.
Era o tipo de peso que ele carregava há anos, colocado por expectativas não correspondidas, por um amor que não soube demonstrar. Eu não sabia que você se sentia assim. Minha intenção nunca foi te ferir, ele respondeu, a voz falha. Muitas vezes precisamos nos ferir para que a cura comece. Miguel interveio suavemente, olhando nos olhos da menina e depois do pai. É um processo longo, mas juntos podemos encontrar a forma de superar. Clara balançou a cabeça, absorvendo a verdade daquelas palavras. Vamos dar novos passos, podemos criar novas memórias e ainda nos apoiar. A dança que fizemos, a música que ouvimos, isso é apenas um começo. A vida é uma dança, pai, e podemos aprender juntos a ritmar nossos passos. O pai de Clara respirou fundo, olhando para as duas pessoas que amava. Posso não saber dançar mais, mas quero tentar. E aquele desejo de mudança foi como abrir a porta de um novo mundo, onde as correntes da dor começaram a se romper. Assim que a conversa fluiu, Clara pediu ao pai para que ele compartilhasse uma lembrança que tivesse, uma coisa boa de quando eram felizes. Ele hesitou, mas logo um sorriso involuntário cruzou seu rosto. Lembro-me da nossa primeira festa de aniversário sua, quando você queria o tema de princesa. Adorava ver você dançando, girando. Era como se você levasse a luz para todos ao seu redor. As risadas e memórias começaram a fluir, e as paredes que cercavam aquele lar se tornaram mais tênues. Miguel, observando todo aquele processo, sentia-se parte de um momento mágico. Estava ali não apenas como amigo, mas como um catalisador daquela transformação. Assim que a conversa prosseguiu, cada histórias compartilhadas fez brilhar uma nova luz de esperança. O clima na sala mudava, os sorrisos se tornavam mais frequentes, e o que antes era uma tensão insuportável começava a se transformar em uma sensação de reconexão. Clara, vendo o pai mais leve, decidiu também abrir seu coração. E quanto aos meus medos, pai? Foram por tanto tempo que viver na sombra do medo me fez esquecer de quem sou. Eu venho dançando com Miguel, e é assim que me sinto viva. Quero que você também se sinta assim. A conversa seguiu, entre risos e lágrimas. Havia uma sinceridade crua ali. Clara olhou nos olhos de Miguel, ligando seus olhares com gratidão. Ele, por sua vez, sorriu de volta, sentindo que o amor deles estava moldando algo maravilhoso. Já haviam se passado horas quando, finalmente, o pai se levantou. Acho que é hora de uma nova dança junto com vocês, não acha? Professou, seus olhos brilhando com a luz renovada de quem estava pronto para enfrentar o futuro. Clara sorriu, um sorriso que parecia iluminar toda a sala. Sim, papai, vamos lá! E eles se dirigiram juntos para o espaço onde antes apenas havia medo. Miguel colocou a música para tocar, e a melodia começou a reverberar. Quebra-cabeças aos poucos se uniam, construindo uma nova história. Quando o primeiro compasso da canção começou, juntos eles deram aquele primeiro passo. Clara, Miguel e o pai dançavam em um ritmo incerto, mas ao mesmo tempo cheio de vida. E logo, rindo, se deixaram levar pelo ritmo. As lágrimas que antes estavam ali eram agora risadas e novas promessas de felicidade. Era uma dança de libertação, onde cada passo era como se estivessem desatando nós emocionais que estavam amarrando seus corações. Entre sorrisos e passos desajeitados, Miguel percebeu que a vida não era feita apenas de dificuldades, era repleta de momentos que contavam uma nova história, uma história de superação, amor e reconexão. E assim, ao girarem seus próprios passos, aquele lar começou a ressoar com música e amor. Pedra sobre pedra, história sobre história, cada movimento se transformava em um novo passo na direção do futuro. E lá fora, quando a dança finalmente terminou, as estrelas começaram a brilhar, como se o universo estivesse celebrando junto com eles. Clara sorriu, sentindo-se livre e viva. Ela soube naquele momento que cada passo seria importante e que juntos eles poderiam dançar por um futuro que sempre era incerto, mas agora cheio de promessas. A história deles continuava, uma dança contínua, entre um pai e sua filha, entre amigos e amores. A esperança encerrava as feridas e abrindo novos começos. E pensando bem, qual é a sua dança agora?
O que você está fazendo para iniciar a sua própria transformação? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar histórias que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio.